Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o antepenúltimo vídeo que será feito do canal Tibiriçá e seu legado, tá? É, e vamos explicar quem é o Emanuel, de Mateus 1, do capítulo 23. Eis que a Virgem concederá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzindo, é Deus conosco. Quem sabe da história sabe que Deus é Zeus, um deus grego romano, que era um homem, tá? E por que deixou Deus? O poder, tá bom? Então quem é Emanuel? Quem é Emanuel? Para que ele serve? Para que ele está há tanto tempo, aí 500 anos, massacrando a mente das pessoas, e as pessoas não querem perceber, as pessoas não têm prazer em entender as coisas. Emanuel, tá? Ele tem nome e sobrenome. Quem é Emanuel? Quem é? Quem é Emanuel? Da onde que ele veio? Para que ele serve? Manuel da Nóbrega, presbítero da Igreja Católica, chefe da primeira e única missão jesuíta ou jesuítica à América, tá bom? É, estatual do padre em Salvador, atividade eclesiásticos, ordem religiosa católica, companhia de Jesus, ordenança, ordenança e nomeação dados pessoais, nascido em Sanfis do Douro, Alifo, nascido dia 18 de outubro de 1517, morte Rio de Janeiro em 18 de outubro também de 1570, aos seus 53 anos. Categoria Igreja Católica. Categoria Hierarquia Católica. Projeto Catolicismo. Né? Manuel da Nóbrega foi um sacerdote jesuíta português, chefe da primeira missão jesuítica à América. As cartas enviadas a seus superiores são documentos históricos sobre o Brasil colonial e a ação jesuítica no século XVI. Biografia: filho do desembargador Baltazar da Nóbrega e sobrinho de um chanceler mor do rei Manuel da Nóbrega. Estudou durante 4 anos na Universidade de Salamanca e se transferiu para a Universidade de Coimbra, bacharelando-se em Direito Cânico e Filosofia. Em 1541 recebeu o grau do bacharel, recebeu a ordem, tá bom? Para poder vir para cá, o tal Salvador, né? Em Cânicos das mãos do doutor Martim de Azpilicueta Navarro, tio do padre João de Azpilicueta Navarro, e seu mestre do quinto ano, que ele diria: o doutíssimo padre Manuel da Nóbrega. Ele veio para cá da universidade, tá? Não existia hierarquia religiosa é impor, tá? Padre Manuel da Nóbrega, a quem não há muito conferimos os graus universitários, ilustre pela sua ciência, virtude e linhagem. Linhagem, Mateus 1 fala da linhagem de Emanuel, tá bom? Estimulando pelo mestre, chegou a ser escrever para lente professor da universidade, fez provas escritas, mas na leitura do trabalho ao auditório percebeu-se ser gago e defeito na fala ao impediu de ser nomeado professor da universidade. Mais tarde prestou concurso outra vez e outra vez não obteve a
Catedral por Galgueira. Aos 27 anos foi ordenado pela Campanha de Jesus, em 1544. Fazendo-se pregador, viajou por Portugal, Galizo e o resto da Espanha na pregação do evangelho. O que é evangelho? É ensinar, tá? O que é boas novas? Um ensino novo, tá? O que é evangelho? Evangelho é ensinar, evangelho é ponto facultativo, evangelho é conduzir a um ensino novo, aonde você vai aprender algo novo, tá? De 1435 para trás não existia esse estudo vindo da Europa, que falam que é papilos de jesuítas, e quem estudou a história sabe, não existiu jesuítas, não existiu judeus, hebreus, isso é tudo montado de 70 anos para cá. A Bíblia ela não tem 200 anos. João Ferreira de Almeida nunca ouviu falar de Jesus, tá? E Arieso, como aqui é tirado dos estudos, das matérias, dos livros, vindo da elite, porque a elite tem a produção, tá? De editar livros, de editar música, é deles, esses produtos todos que nós vivemos aí, tá? Então as pessoas têm que entender que evangelho é um ensino, nada mais. Surpreendido com o convite do rei Dom João III embarcou na armada de Tomé de Souza. O Tomé, o tal famoso Tomé, né? Em 1549 chegaram à Bahia. Em, em 29 de março de 1549, a celebrada a primeira missão terça havia voltado para seus auxiliares e dito: esta terra é a nossa impressão. Essa terra é a nossa impressão. Impressão foi dele amigo e conselheiro, como também o foi de Mendesá. Quem é Mendesá? Quem for estudar um pouquinho sobre Araribóia já vai saber que Araribóia é Barnabé da Bíblia, tá? Mendesá um dos colonizadores que veio de fora para cá, a serviço da coroa, com a missão de dedicar-se a catequizar dos indígenas, que também não existe essa palavra é dada por Roma. Essa língua portuguesa que nós falamos não é nossa, tá? São originários dessa terra. Índio significa preto escravo, mais nada, tá bom? Porque continua escravo de uma terra que é deles, tá bom? Na colonização, colonizaram do Brasil, chegaram com ele os jesuítas Leonardo Nunes, João de Alpicuta Navarro, Antônio Pérez e os irmãos jesuítas Vicente Rodrigues e Diogo Jacome, que é o Jacob. Assim que apartou, deu início ao trabalho de catequizar dos indígenas, desenvolvendo uma intensa campanha contra a antropofobia existente entre os nativos e, ao mesmo tempo, combatendo a sua expressão pelo homem branco, tá? Porque nós aqui não aceitamos nenhuma prática vinda de fora mais. Participou da fundação das cidades de Salvador. Eles que fizeram, gente. Vocês precisam acordar para isso, tá? Esse é o Emanuel da Bíblia, tá bom? Esse é o tal homem ungido para roubar a terra, para colonizar e dar um estudo aí de um livro montado, marcado, cheio de magia e de engano. Tá bom, pessoal?
Porque, assim, quando se diz assim, ó, participou da fundação da cidade de Salvador e do Rio de Janeiro e também da luta contra os franceses, pode ver que sempre vai ter uma guerra deles contra nós, porque eles colocam eles mesmos contra nós, fingindo que França, que Alemanha, todos esses países europeus é inimigo. Mentira, é tudo colônia, tudo formação de um grego romano. Tá? Porque não existe hoje, Inglaterra é onde que é hoje, pela história, que é a Inglaterra, que é a maçonaria azul que controla o mundo, e a França, a maçonaria vermelha que controla o mundo, que deu essas igrejas, que deu essas instituições aí de firmas abertas, como fé dada, hoje, sem as pessoas estudarem, era isso daqui que eles fizeram. Eles formaram cidades, tá bom? Eles formaram locais. Tá? E usaram como a França como briga, mas mentira. Para quem conhece a história a fundo, a França, Holanda, a Alemanha estava tudo fechado com o mesmo intuito, só de colonizar, tá? E pegar essas colônias, Alemanha, França, Holanda e todos esses países que vêm de fora, como vertente de colonização e bandeira das suas colônias europeias. Só isso. Isso é o evangelho que foi dado. Isso é o Salvador. Isso é o mundo que nos criaram. Tá bom? Tá bem claro. A história fala bem clara. E não tem como fugir da história. Tá? Não tem como. Como conselheiro de Mãe de Sá, seu maior mérito, além de constantes viagens por toda a costa de São Vicente e Pernambuco, foi estimular a conquista do interior, ultrapassando e penetrando além da Serra do Mar. Foi o primeiro a dar o exemplo. Ele foi o primeiro a dar o exemplo. É igual Jesus, o enviado, ele é o que dá o exemplo. É só vocês começar a encaixar, só trocar o nome. E deram algumas palavras de magia, entendeu? Ao subir ao Planalto de Piratinga para fundar a vela de São Paulo, que viria a ser o ponto de penetração para o sertão. Olha isso, como encaixa com passagens que falam que o Messias teve que se desligar de Galiléia para a Judéia. Nossa, tá muito na cara. Tá muito na cara. Para o sertão. Por isso que é Galiléia, Judéia, Jerusalém, entendeu? Trocaram os nomes, deram como os nomes santos e é santa, essa terra é santa. Essa terra é a pureza de tudo que as pessoas precisam. E da expressão do território brasileiro. Pequena aldeia dos jesuítas, tornando-se a mais populosa cidade do hemisfério sul. Eu paro por aqui. A misteriosa Babilônia, os seus dias estão contados, seu império está caindo.